pessoal, hoje foi mais um dia com compra na mínima do mercado, muitas confluências aqui nesse fundo para poder jogar o mercado lá para cima, que foi o que aconteceu, e eu vou estar explicando para vocês como a gente entrou aqui e surfou minimamente essa movimentação de alta. Bom, então primeiramente, a base do meu método é usar a Fibonacci. Então, após essa movimentação de alta de ontem, eu tracei a Fibo desse topo até esse fundo, e aqui a gente tinha a região de Fibo entre 50% a 61,8%. E eu vou marcar aqui só a região de 61,8%, que não é apenas uma linha fixa, eu já vou explicar o porquê depois. E também a gente poderia pegar aqui nos 5 minutos, um pouco mais abaixo, também essa região entre 50% e 61,8% dessa movimentação de alta. Então aqui a gente já tem duas regiões de confluências que o mercado poderia entrar uma força compradora. E onde está a liquidez para ajudar a gente a comprar aqui? Está nesses fundos aqui. Também tinha aqui nesse fundo, só que antes nós já tínhamos essa região de preço muito interessante, com muitos stops aqui, muita liquidez, que foi aonde eu marquei. Então o mercado chega próximo, por exemplo, aqui é essa região de 61,8%, mas ele vem capturar a liquidez antes para depois seguir. Vocês podem ver aqui nos estudos que eu mandei no grupo, essa região de liquidez. Deixa eu só achar um estudo que eu mandei antes, aqui. Exatamente esse estudo aqui, que eu tinha projetado o pivô, que eu já vou mostrar para vocês, mas está aqui a região de liquidez, 129.096, foi exatamente essa região de preço aqui. E está aqui também a projeção que eu fiz, projetei do topo até o fundo, porque aqui ele formou esse pivô de baixa, nessa movimentação aqui, então ele bate aqui no alvo de 61,8%, só que também a gente pode ter mais confluências para poder ajudar nessa compra. Então eu marquei do topo até esse fundo, e olha só como ele crava exatamente a mínima do mercado nesse espelhamento. Espelhamento é essa volta em A ou essa volta em V aqui que o mercado faz, que a gente pode projetar para cima também. Olha só que interessante como ele pega os dois alvos desse espelhamento para cima, assim como tem o espelhamento aqui para baixo. E projeção é esse movimento em N que o mercado faz tanto para baixo quanto para cima. Deixa eu colocar num layout sem nada para vocês verem como que Fibonacci é perfeito. Ó, espelhamento em A para baixo até o fundo, bate aqui, vai aqui no alvo de 61,8%, e o espelhamento em V para cima do fundo até o topo, e ele vem aqui duas vezes no alvo de 61,8%. Isso aqui é quase um quadro, né? Dá pra gente enquadrar de tão lindo que fica. Lembrando que sempre os espelhamentos do topo e do fundo são sempre os melhores. E claro, né, se por exemplo romper o topo aqui e eu tenho alvos para cima, eu posso espelhar daqui. Bom, enfim, são coisas da mentoria mais detalhadas que no YouTube não cabe explicar tudo isso. Mas você vê que a gente tem na mínima do movimento e na máxima do movimento esses espelhamentos baseados em Fibonacci. Então aqui a gente tem mais essa confluência. Vou colocar na tela para ficar mais fácil tudo que eu vi aqui, porque tem pessoas mais iniciantes que é mais fácil eu escrever tudo aqui. Então aqui a gente tem a liquidez, a gente tem duas retrações de Fibonacci, que eu marquei no começo do vídeo. A gente tem alvo de espelhamento, alvo do espelhamento aqui, que eu acabei de mostrar. Tem o alvo do alvo da projeção, né, que eu acabei de fazer aqui também, ó. Projeção que é essa daqui, quer dizer, essa daqui é a projeção e esse aqui é o espelhamento. Calma que já vai ficar mais claro. Vou apagar esses alvos aqui só para não ficar muito confuso. Por enquanto a gente tem 4 confluências nesse mesmo lugar. Aqui também estava passando a VWAP do dia anterior, que no caso é essa aqui. Ontem, quinta-feira, a VWAP terminou aqui e o mercado já, aqui na mínima do mercado, ele vem pegar essa liquidez que tem na VWAP. Então a gente também pode estar adicionando a VWAP, tudo isso nessa mesma região de preço. E também tem a frequência. A frequência é a média de movimentação de cada pernada. Então, por exemplo, aqui o mercado ele anda 350 pontos, aqui ele anda 340. Então, a média mais ou menos era de 350 a 400 pontos. Se o mercado atinge essa frequência, significa que ele está começando a ficar barato. Se ele está caindo mais do que a média, significa que está ficando barato. E o meu método é comprar barato e vender caro em regiões de fibra, em regiões de liquidez. E aqui o mercado atinge a frequência
andando quase 500 pontos em um ponto de Fibo e ele arma esse pivô de alta. Então aqui a gente compra, a gente tem alvos lá no topo também, né, 500 e poucos pontos. Só que a gente também tem alvos, e agora eu vou mudar de layout para não ficar muito confuso. A gente tem alvos na região de Fibonacci oposta, ou seja, se a gente compra, a gente busca essa Fibo de venda, que seria entre 50 a 61,8%. Então aqui ele bate na média, na VWAP e no 61,8%. Aqui nesse topo tinha liquidez, então aqui minimamente dava para ter pego 300 pontos. Lá no ponto de liquidez ele deu quase 470 e no topo 530 pontos. Então é uma coisa que eu tenho que explicar devagarinho para vocês entenderem, mas eu tenho uma aula explicando projeção, eu tenho uma aula explicando Fibo, VWAP, liquidez, retração, que eu uno as confluências nos pontos certos para poder comprar e vender. Mas a base é essa região de Fibonacci, desse movimento de alta, e captura de liquidez quando o mercado fica barato e entrar no pivô de alta. O resto são apenas confluências para poder estar ajudando os nossos trades e para a gente ter mais confiança. Depois ele, nessa movimentação de alta, ele até que segura novamente aqui no 61,8%, nessa movimentação de alta, arma um pivô, vai lá para o topo. Só que aqui eu já não prefiro ficar operando no meio do mercado. Algumas pessoas pegaram aqui, só que a grande maioria entrou naquela compra. Você pode ver aqui todo mundo que bateu a meta, pessoal surfando junto comigo. E é isso, não tem segredo. Eu mando as regiões, você entra se você quiser. Se você estudar as confluências, fica muito mais tranquilo de poder operar junto comigo. E enquanto isso, não fica se desgastando aqui no meio. Não tem por que ficar tentando adivinhar o que vai acontecer antes de chegar em um ponto tão forte como esse aqui no fundo. E também um ponto forte, por exemplo, seria no topo, claro, o mercado está caro. Imagina, você sabe que lá no topo tem liquidez, tem esse ponto de alvo do espelhamento, lá o mercado fica caro. Olha como atinge a frequência do mercado, 500, quase 600 pontos de amplitude de uma pernada. Então é um ponto muito bom lá no topo. Então é isso, é comprar barato e vender caro e não ficar esquentando a cabeça aqui no meio do mercado. Então espero que vocês consigam usar esses pontos para operar na semana que vem. Espero que eu possa ter agregado um pouco na biblioteca de conhecimentos que vocês têm. Não esqueça de deixar um like, um comentário para ajudar e até mais. Valeu! E se você quiser ter acesso a todas as aulas do meu operacional, ao meu e-book Arte Fibonacci, com todos esses conteúdos, acesso a 1 ano no meu grupo do Telegram e a minha mentoria individual, todos os links estão aqui na descrição.